No coração do Oriente Médio, uma nação antiga se ergue novamente, cercada por profecias milenares e a atenção de um mundo que busca respostas. Israel, o relógio profético de Deus, está no centro de um cenário que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos, preparando o palco para eventos que desafiam a compreensão humana. E em meio a essa efervescência geopolítica e espiritual, as escrituras e as visões de um vidente do século XVI convergirem para nos alertar sobre um futuro iminente, futuro que pode estar mais próximo do que imaginamos, talvez já em 2026. Eu sou Nome do Apresentador, e no canal Liama de La Fé mergulharemos nas profundezas da Bíblia e das enigmáticas quadras de Nostradamus para desvendar os sinais que apontam para a aceitação de uma figura global e o que isso pode significar para os próximos anos. Se você é um daqueles que sente a urgência dos tempos e busca compreender os eventos mundiais à luz das profecias, peço que se junte a nós nesta jornada de descoberta. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sino das notificações para não perder nenhum capítulo dessa grande narrativa profética que estamos construindo juntos. A história que vamos desvendar hoje não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre a intersecção de tempos, culturas e revelações. Para muitos, a ideia de Israel aceitando uma figura que a Bíblia chama de anticristo parece inconcebível. Afinal, Israel é o berço do monoteísmo, a nação que aguarda seu Messias. Contudo, as Escrituras, em sua profundidade, nos oferecem um panorama complexo e, para alguns, perturbador. O profeta Daniel, em seu livro, descreve um líder que fará uma aliança com muitos por uma semana, ou 7 anos, e no meio dessa semana ele romperá essa aliança, pondo fim ao sacrifício e à oferta de manjares. Esse é o cerne da profecia das 70 semanas, um pilar da escatologia cristã que aponta para um período final de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. Mas como Israel chegaria a aceitar uma figura de tal magnitude? A chave, meus amigos, reside na busca incessante por paz. Israel, uma nação constantemente sitiada, anseia por segurança e estabilidade. Ao longo de sua história moderna, desde a sua refundação em 1948, o país tem vivido sob a sombra de conflitos e ameaças. A busca por acordos de paz, a normalização de relações com vizinhos árabes e a proteção de suas fronteiras são prioridades absolutas. É nesse contexto de anseio por paz que a figura do anticristo, descrito em 1 João 2,18 como aquele que nega o pai e o filho, pode emergir como um aparente salvador. Ele não virá com um semblante demoníaco, mas como um líder carismático, um negociador brilhante, capaz de trazer uma solução duradoura para o conflito israelo-palestino. Uma paz que sempre pareceu inatingível. Pensemos nos Acordos de Abraão, um marco diplomático recente que normalizou as relações entre Israel e várias nações árabes. Embora não seja o evento profético final, ele nos mostra a disposição de Israel em buscar a paz e a segurança através de alianças políticas. O anticristo, segundo a interpretação de muitos estudiosos bíblicos, explorará essa necessidade profunda. Ele apresentará um plano de paz que será tão convincente, tão aparentemente benéfico, que Israel o aceitará, acreditando ter encontrado a solução para seus problemas mais intrínsecos. Essa aceitação não virá de uma adoração imediata, mas de uma crença em sua capacidade de entregar o que nenhum outro líder conseguiu: a paz e a segurança tão desejadas. Agora, vamos introduzir uma figura que, embora distante no tempo, tem suas previsões frequentemente revisitadas em momentos de grande instabilidade global. Nostradamus. Michel de Nostredame, o enigmático vidente francês do século XVI, deixou um legado de quadras poéticas que muitos acreditam prever eventos mundiais com assustadora precisão.
Suas profecias, escritas em um estilo obscuro e simbólico, são um campo fértil para a interpretação. Uma de suas quadras mais intrigantes, que tem sido associada aos nossos tempos, fala de um rei do norte que trará grandes mudanças. Alguns interpretam esse rei do norte como uma figura política proeminente que emerge de uma nação do hemisfério norte, possivelmente os Estados Unidos, com influência global. E é aqui que a figura de Donald Trump entra na discussão. Não estamos aqui para fazer juízos de valor, mas para analisar as interpretações que circulam entre o público interessado em profecias. Donald Trump, com sua personalidade forte e seu papel central na política global, especialmente em relação a Israel, movendo a embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, tem sido visto por alguns como uma figura que se encaixa em certas descrições. Nostradamus, em algumas interpretações, sugere a ascensão de um líder que desafia o status quo, que vem de um lugar inesperado e que terá um impacto profundo no cenário mundial. A eleição de Trump em 2016 e sua subsequente influência na política internacional foram, para muitos, eventos que ressoaram com a ideia de um rei que desafia as convenções. A conexão entre Trump e Nostradamus, no contexto de Israel e do Anticristo, é especulativa, mas é um ponto de discussão relevante para o nosso público. Alguns sugerem que Trump, uma figura semelhante, pode ser um catalisador, um preparador de caminho para a vinda do Anticristo, ou até mesmo um tipo dele, em um sentido figurado, não necessariamente o Anticristo. A profecia bíblica, no entanto, é clara sobre a natureza do Anticristo. Ele será um líder mundial que fará uma aliança de 7 anos com Israel. A questão é: quem será esse líder e como ele emergirá? Vamos voltar à Bíblia. Em Daniel 9:27 lemos: "E ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, que está determinada, se derramará sobre o assolador." Essa semana é interpretada como 7 anos, e o rompimento da aliança no meio da semana indica que após 3 anos e meio de aparente paz, o Anticristo revelará sua verdadeira natureza. Ele se sentará no templo de Deus, proclamando ser Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é um elemento crucial dessa narrativa profética. Atualmente, a esplanada das mesquitas, onde se situava o Templo de Salomão e o segundo templo, é um local sagrado para o Islã. A reconstrução de um templo judeu ali é um dos maiores pontos de tensão geopolítica e religiosa no mundo. Contudo, há movimentos e organizações em Israel que ativamente trabalham e planejam para essa reconstrução. A aceitação de uma figura que possa viabilizar a construção do templo, ou permitir que os rituais sacrificiais sejam reiniciados, seria um fator de peso para a aceitação dessa figura por parte de Israel. Então, a pergunta que ecoa é: como tudo isso se conecta a 2026? A data de 2026 não é uma profecia bíblica explícita para a vinda do Anticristo ou o início da tribulação. No entanto, ela surge em algumas interpretações de Nostradamus e em cálculos de certos estudiosos que buscam padrões em eventos históricos e proféticos. Algumas teorias apontam para a convergência de ciclos astrológicos, eventos celestiais e acontecimentos geopolíticos que, segundo esses cálculos, atingirão um pico de intensidade em meados desta década. Por exemplo, algumas interpretações de Nostradamus, embora vagas, falam de grandes conflitos e mudanças de poder que precederão uma era de turbulência.
Uma das quadras que tem sido associada a eventos próximos a 2026 fala de guerras e grandes destruições que virão após a ascensão de um novo rei. Se considerarmos a possibilidade de que o rei do norte ou uma figura de grande influência esteja no cenário e que as tensões no Oriente Médio continuem a escalar, a ideia de um líder global intervindo com uma solução milagrosa não parece tão distante. As guerras, crises políticas e transformações sociais que testemunhamos hoje no mundo são para muitos os dores de parto, descritas por Jesus em Mateus 24. Conflitos em diversas regiões do globo, a instabilidade econômica, as pandemias recentes e os eventos climáticos extremos criam um ambiente de incerteza e medo. É neste vácuo de liderança e segurança que o anticristo, com sua promessa de ordem e paz, poderá ascender. Ele se apresentará como o único capaz de resolver os problemas mais complexos da humanidade, desde a fome e a pobreza até os conflitos armados e as mudanças climáticas. A ascensão de uma figura como Donald Trump, que desafiou as estruturas políticas tradicionais e buscou uma abordagem diferente para a diplomacia, inclusive no Oriente Médio, é vista por alguns como um prenúncio. Se ele ou uma figura com características semelhantes retornar ao poder, o cenário geopolítico pode se reconfigurar de maneira a facilitar a emergência de um líder global que trará uma paz temporária para Israel. Lembre-se, a Bíblia não diz que o anticristo será um demônio visível, mas um homem de pecado, um filho da perdição, que enganará a muitos com sinais e prodígios mentirosos. A questão crucial para 2026 ou qualquer ano próximo é a observação atenta dos movimentos de Israel. Se Israel, em sua busca por segurança, aceitar um acordo de paz que envolva um líder global prometendo uma solução definitiva para o conflito com os palestinos e que talvez permita a reinstituição dos sacrifícios no templo, estaremos diante de um sinal inequívoco. A aceitação desse acordo, por mais vantajoso que pareça, seria o primeiro passo para o cumprimento da profecia de Daniel. O que viria depois de 2026, caso essa aceitação ocorra? A profecia de Daniel é clara. Após 3 anos e meio de aparente paz, o anticristo romperá a aliança. Essa ruptura marcará o início da grande tribulação, um período de grande angústia como jamais houve na história da humanidade. É nesse momento que o anticristo se revelará em sua verdadeira natureza, exigindo adoração e perseguindo aqueles que se recusam a aceitá-lo. A marca da besta, o controle econômico e a perseguição aos santos são características desse período. É fundamental reiterar que estas são interpretações de profecias e não predições literais de datas fixas. A Bíblia nos exorta a vigiar e discernir os sinais dos tempos, mas não a especular com datas exatas, pois daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. No entanto, a convergência de eventos, a escalada das tensões globais e a busca incessante por paz no Oriente Médio nos colocam em um tempo de profunda reflexão. O que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, a urgência de compreender as Escrituras. A Bíblia não é um livro de contos antigos, mas um guia profético para os tempos em que vivemos. Segundo, a necessidade de discernimento. Em um mundo cheio de informações e desinformações, é crucial filtrar o que é especulação e o que é fundamentado na palavra de Deus. Terceiro, a importância da vigilância. Jesus nos exortou a vigiar e orar para que não entremos em tentação. O cenário global, com suas guerras e rumores de guerras, suas crises econômicas e sociais, seus eventos climáticos extremos, tudo isso converge para um ponto: a preparação para a entrada em cena de um líder que prometerá soluções para todos esses problemas. E se Israel,
em sua busca por paz e segurança, for o catalisador para a aceitação desse líder, então os eventos que se seguirão serão de proporções bíblicas. A profecia de Daniel e as visões de Nostradamus, quando analisadas em conjunto com os eventos atuais, pintam um quadro que nos convida à reflexão. O que acontecerá em 2026 ou nos anos imediatamente seguintes é uma questão que permanece em aberto, mas os sinais estão aí para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O relógio profético de Deus está tic-taqueando. E Israel é o ponteiro central. A história da humanidade está se desenrolando em um ritmo acelerado, e as peças do quebra-cabeça profético parecem se encaixar com uma precisão assustadora. As profecias bíblicas, outrora vistas como distantes, agora ecoam em manchetes de jornais e noticiários. A figura do anticristo, a busca por paz em Israel, a reconstrução do templo, as guerras e crises globais, todos esses elementos compõem uma narrativa que se aproxima de seu clímax. O que você pensa sobre a possibilidade de Israel aceitar um líder global com promessas de paz duradoura? Você vê a figura de Donald Trump como um rei, no sentido profético, preparando o caminho para eventos maiores? Deixe seus comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa para nós. Se você chegou até aqui, é porque a busca por respostas e a compreensão dos tempos atuais ressoam em seu coração. A narrativa que construímos juntos no canal Liama de La Fé é uma jornada contínua de descoberta e reflexão. Não perca os próximos capítulos. Inscreva-se no canal agora, ative o sino das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar e compartilhe este conteúdo com aqueles que também buscam a verdade. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios das profecias e a compreender o tempo em que vivemos. A vigilância é mais do que uma virtude, é uma necessidade.